Olá pessoal, meu nome é John Robert, mais uma vez aqui no canal, colocando o direito em discussão. Hoje vamos falar sobre o teletrabalho. O que vem a ser o teletrabalho? Qual é a sua regulamentação? Como é que você sabe se está trabalhando em regime de teletrabalho? Tudo isso está lá regulamentado na CLT a partir da alteração que ocorreu em novembro de 2011, quando ela passa a vigorar na legislação. O teletrabalho está regulamentado basicamente no capítulo 2A da CLT, onde foi acrescentado à CLT os artigos 75A, B, C, D e E. Esses 5 artigos eles trazem de forma geral a regulamentação do teletrabalho. O artigo 75B ele traz aqui a questão da definição. O que é o teletrabalho? O teletrabalho é aquele regime de trabalho de todo trabalhador que desenvolve sua atividade de forma preponderante fora da sede da empresa. Não tem necessariamente que chamar teletrabalho o trabalhador que trabalha fora da empresa como o trabalho externo. Aqui o artigo ainda faz uma pequena distinção de teletrabalho para o trabalho externo, que está vinculado justamente à tecnologia que é utilizada para desenvolver o trabalho. O cara que trabalha externamente, ele vai desenvolver atividades muitas vezes, por exemplo, numa empresa terceirizada. Aqui a definição é que ele trabalha fora da sede da empresa, não necessariamente tem que ser na casa dele, pode ser qualquer lugar que muitas vezes você pode um funcionário teu que está em teletrabalho, ele montou um escritório para ele, porque ele não consegue trabalhar em casa. Isso não descaracteriza o teletrabalho. Agora, tem que ser fora da empresa e com tecnologias novas que permitam a integração. No próprio parágrafo único do artigo 75B, a legislação traz que as idas do funcionário em regime de teletrabalho à empresa para reuniões, prestar esclarecimentos ou entregar documentos, isso não descaracteriza o regime, porque a definição diz que é o trabalho preponderante fora da sede da empresa. Já o artigo 75C, ele traz aqui umas questões de transição. Como é que funciona essa situação para quem é já trabalhador no regime normal de trabalhar dentro da sede da empresa e quer passar para o regime de teletrabalho. Isso é possível, está dito ali no parágrafo 1º, desde que seja de forma consensual, ou seja, tanto o empregador quanto o trabalhador, eles concordam que passe de serviço prestado dentro da empresa para o regime de teletrabalho. Já a inversão disso, ou seja, o funcionário que foi contratado como teletrabalho e a empresa quer chamar ele para trabalhar dentro da sede da empresa, essa alteração contratual ela não precisa da anuência do trabalhador. O empregador ele tem o direito de fazer essa alteração sem qualquer problema. A questão toda é que todas essas alterações, inclusive o contrato de trabalho do regime de teletrabalho, ele tem que ser feito por escrito, conforme está discriminado lá no artigo 75C. Não só por escrito, como também tem que estar descrito no contrato as atividades que ele vai desempenhar. Essas são as exigências formais para caracterizar o contrato de teletrabalho. Já no artigo 75D, vai dispor ali sobre a questão da responsabilidade de toda a infraestrutura para realizar o trabalho em regime de teletrabalho. Ou seja, tem que estar escrito no contrato quem é o responsável por toda a infraestrutura. Muitas vezes o teletrabalho ele é feito na própria casa do trabalhador. Isso requer muitas vezes o computador, requer uma internet
Então toda essa situação de suporte, estrutura, tem que estar dita ali no contrato. Quem é o responsável por esse suporte, quem é que fica responsável pelo próprio custeio disso. Então tudo isso aí tem que estar especificado para não ter dúvidas e não ter cobranças futuras. E o artigo 75E, que pode gerar um pouco mais de polêmica, está dizendo justamente sobre a questão do empregador ter a obrigação de notificar e fiscalizar o empregado quanto aos possíveis riscos de acidente de trabalho. A questão toda é que como é que você consegue fazer uma fiscalização do trabalho desenvolvido fora da sede da empresa? Então, a legislação diz que a empresa ela tem que apenas fazer uma notificação aonde o empregado assina essa notificação se responsabilizando por essas questões que estão cientes dos riscos de possíveis acidentes de trabalho. Na prática, tudo pode acontecer, vai depender muito da cabeça do juiz para dizer se houve ou não omissão da empresa na questão de orientar quanto a um possível acidente de trabalho. Que aqui vai estar muito mais vinculado a uma questão de doença ocupacional do que um acidente propriamente dito, tá? As demais questões que se tem regulamentação ao teletrabalho na CLT, que são de maior relevância, é o artigo 62, onde foi acrescido o inciso 3º. O que diz o artigo 62, inciso 3 da CLT? Que o trabalhador que está no regime de teletrabalho, ele não está sujeito a um controle de jornada, ou seja, ele não vai ter cartão ponto, ele também não vai ter o recebimento de horas extras. E para esse inciso 3º, não tem nenhuma outra exigência como pagamento de salário maior. A questão aqui é que o legislador entende que como ele trabalha muitas vezes na própria residência, ele é quem realmente controla a jornada de trabalho dele. Então, com essa alteração no artigo 62, ali onde acresce o inciso 3º, o funcionário que trabalha em regime de teletrabalho, ele não vai ter horas extras, tá? O outro artigo da CLT que faz menção direta ao teletrabalho é o artigo 611-A, que foi acrescido à CLT, onde fala sobre a questão de o acordado, que aqui no caso é o acordo coletivo, convenção coletiva, ele tem prevalência sobre o legislado. Note que o acordo, o artigo 611-A, ele não fala sobre o contrato individual de trabalho, ele fala sobre os acordos e convenções coletivas, que vai muitas vezes, na prática para prevalecer sobre a própria lei, o que não acontece muitas vezes porque não é o entendimento da maioria dos juízes, mas está lá dito que esse artigo se aplica também ao tudo que for aplicado ao teletrabalho, for acordado para fins de teletrabalho, mas com relação às demais questões da CLT, no que couber, ela vai ser aplicada também ao teletrabalho. A questão do capítulo 2A, ela é mais para poder trazer as regulamentações básicas e definições sobre o regime de teletrabalho. Espero que tenham gostado do vídeo hoje, que possa ter esclarecido alguma coisa. Se você está ou não trabalhando em regime de teletrabalho, deixe seu comentário e a gente vai dar uma sequência aqui no canal sobre mudanças na CLT para poder tirar mais dúvidas, esclarecer as pessoas que possam ter interesse aqui no assunto do canal. Um abraço, até mais.